Saudações, confrade, confreira. Você está na Confraria de Línguas Clássicas. Eu sou o professor Hudson Canuto e vou acompanhar você nessa impressionante jornada do aprendizado das línguas clássicas. Se você não é ainda um confrade, uma confreira, considere a possibilidade de inscrever-se nesse canal e ter acesso a um conhecimento grátis e de qualidade e aprender outras culturas. Aqui nessa aula temos o curso de latim, mas também temos já gravadas várias aulas do curso de grego e também do curso de hebraico. Estou vendo a possibilidade de retomar a gravação de todas essas aulas, pelo menos estou retomando já agora as de latim, quero ver se deixo já algumas gravadas para irem sucessivamente entrando na grade do YouTube às segundas-feiras, como de praxe. Então, inscreva-se no canal, já aproveite, deixe o seu like preventivo para essa aula e vamos adiante. Aqui estamos na Lectio Undécima, a lição 11. Naquele esqueminha, são 3 slides essa lição, ela é um pouquinho grande, então eu vou ler e traduzo, porque aqui na gravação eu não consigo voltar para o slide precedente. Então, como eu não consigo fazer isso, eu leio a lição, você dê uma pausa, tente traduzir, se os conhecimentos estiverem concordes com aquilo que você já sabe, e aí, assim que eu terminar aqui, eu já faço a tradução desse texto e passo para o texto seguinte. Aqui é uma aula, a gente já está familiarizado com o professor Orbilius e seus alunos, né? O Sextus, Aulus e o... me esqueci agora o nome. Faz tanto tempo que eu não gravo as aulas que a maioria dos nomes se me fugiram. Era Sexto, Aulus e Quintus. Então, estamos na classe de Orbilius e ele vai fazer alguma série de perguntas relacionadas com o tema de que ele tratou na Lectio Quadragesima, que era só uma fala dele a respeito dos reis de Roma. Vamos lá, Orbilius. Didicistis ne lectionem pueri didicimus magister. Quod reges habuerunt Romani sexte, septem, quandiu regnauerunt, 243 annos, quis fuit primus rex Romae, Romulus fuit. Optime respondisti, cuius filius erat Romulus aule. Então, pause o vídeo agora, tente traduzir o texto e vamos ver. Vou fazer agora a tradução. Orbilius interrogat discípulos. Orbilio interroga os alunos. Aqui, eu não vou ficar dizendo aqui as personagens que estão falando para agilizar, do mesmo jeito que eu não fiz na leitura latina, né? Didicistis, né? Veja que interessante. Essa palavra é didicistis, que é o verbo aprendeste, né? Disco. Ele tem a reduplicação do radical, por isso disco, didisci, aprendi, ele reduplica. Isso acontece também com o verbo dare, do, de, di, dei, que ele reduplica. É o nome que a gramática chama para isso. Mas não é sobre isso que eu quero tratar aqui, é sobre essa partícula aqui, que é uma chamada partícula interrogativa, ou partícula enclítica interrogativa. Aqui serve para indicar que tudo que segue é uma interrogação. Sabe como, não sei se vocês já viram um texto em espanhol, que no início de uma pergunta eles põem um ponto interrogativo de cabeça para baixo? Pronto, é como se esse símbolozinho, essa partícula, servisse para isso.
Às vezes eu acho que está relacionado com a escrita, mais do que com a pergunta, com a fala, com a oralidade. Porque na pergunta, os textos latinos, muito embora os textos gregos já usassem desde o segundo século antes de nossa era, já utilizassem os sinais de pontuação, os textos latinos demoraram bastante tempo até que adotassem os sinais de pontuação. E mesmo no texto grego não era algo muito comum o uso dos sinais de pontuação. Já existiam, mas não eram difundidos, não eram muito difundidos. De modo que muitos textos antigos, se você, por exemplo, é religioso, os textos do grego dos evangelhos não tinham nem sequer separação entre as palavras. Todas elas eram escritas umas coladinhas às outras e todas em letras maiúsculas, não havendo, portanto, o uso de nenhum tipo de sinal de pontuação. Mas eles já existiam no grego. O latim é que não existia. Então, o que me parece, e também as palavras escreviam-se todas coladas. Era um sacrifício, digamos, para entender quando começava uma e terminava a outra. Eu tenho um filho pequeno, 7 anos, ele está no processo de aquisição da escrita, e eu fico ditando algumas coisas para ele escrever, e ele não percebe quando uma palavra termina e outra começa. Então ele escreve tudo colado. É o estágio, vamos dizer, infantil da própria língua, né? Está no processo de aquisição da escrita. Aí isso serve para dizer que é uma pergunta. Agora, também tem outra coisa que aqui merece atenção. Eu já falei sobre isso, que é a chamada regra da penúltima sílaba. Essa é uma regra extremamente importante em latim para sabermos qual é a sílaba tônica da palavra. A gente olha sempre para a penúltima sílaba. Aqui a penúltima sílaba é tis. Só que se a gente desconsiderar o né, como não existe nenhuma palavra oxítona em latim, você tem que a sílaba tônica é didiquistis, aprendestes. Por que isso? A regra da penúltima sílaba, na verdade, contém a lei da penúltima sílaba, contém 2 regras. A primeira regra é que será tônica a sílaba que tenha uma vogal longa, o que não é o caso ali. Porque o is, ambos os is, né, tanto do quis quanto do tis, não são longos, ambos são breves. A segunda regra dessa lei diz que será tônica a sílaba, a penúltima sílaba, se ela terminar em consoante, o que é o caso de ambas as sílabas aqui. Agora, sem o nes, quem é a penúltima sílaba? O quis, que termina em consoante, portanto, didiquistis. Só que se a gente acrescentar o né, o que já não é mais a penúltima, senão a antepenúltima sílaba. E a gente não tem uma regra da antepenúltima, a regra é da penúltima sílaba. A lei é a lei da penúltima sílaba. Então, a penúltima sílaba aqui passa a ser o tis. Didiquistis, né? Lectionem pueri. Então, Orbilho está referindo-se à lição que a gente viu na Lectio Quadragésima. Aprendestes, acaso, a gente pode traduzir o né, para não deixá-lo aí no vácuo, né? Acaso aprendestes a lição, lectionem, acusativo de terceira, lectionem pueri, acaso aprendestes a lição, pueri, meninos? Os meninos respondem, didiquimus breve, didiquimus magister, aprendemos, professor. Aqui todos os dois estão no pretérito perfeito do indicativo. Quod reges habuerunt Romani sexte. Quod é um interrogativo, um advérbio interrogativo. Quantos reis? Ele é invariável, indeclinável. Quod reges habuerunt Romani. Quantos reis tiveram os romanos? Sexto. Septem, respondeu o menino. 7. Quam dio regnauerunt? Quam dio, por quanto tempo? Por quanto tempo reinaram? Outro verbo no perfeito do indicativo. Ducentos quadraginta 3 anos, respondeu o puer. Aqui,
Quandio significa por quanto tempo. Para a gente responder a pergunta por quanto tempo em latim clássico, bastava colocar o acusativo simples do tempo. Por isso aí vocês vão ver ducentos quadraginta tres annos. Ducentos é declinável, anos declinável e tres declinável, mas o quadraginta é indeclinável. Então aqui você tem acusativo singular, acusativo, não é singular, obviamente, plural, acusativo, acusativo e acusativo, sem a preposição per. Provavelmente, no latim vulgar, utilizava-se essa preposição per. A prova é que as línguas de origem latina, português, espanhol, francês e italiano, usam uma preposição para responder a esse tempo, a essa pergunta, por quanto tempo, né? Mas o latim clássico não. Você não bota per ducentos quadraginta tres annos sem o per. Certo? Certo? Tranquilo? Quando vai traduzir, sim, a gente coloca por 243 anos. Quis fuit primus rex Romae? Quis é um pronome interrogativo. Ele é muito semelhante, a gente já viu os pronomes relativos. Os pronomes interrogativos são praticamente iguais aos pronomes relativos, com a diferença que o nominativo masculino singular, que nos relativos é qui, no interrogativo é quis. Existem na poesia, por conta de métrica, às vezes, eles colocam o qui, porque precisam de uma primeira sílaba longa, e aí vão botar o qui, né? Mas como pronome interrogativo. Existe, mas não é muito comum. O mais comum é o uso do quis. Quis é quem. Quem foi o primeiro rei de Roma? Primus rex Romae Romulus fuit. O primeiro rei de Roma foi Rômulo. Optime respondiste. Respondeste optime. Muito bem. Aqui de novo o imperfeito, no perfeito do indicativo. Cuius filius erat Romulus aule? Cuius. Aqui é o genitivo, tanto do relativo quanto do interrogativo. E a gente, lembre-se, traduz por de quem. Ele está na origem do pronome cujo do português, mas não significa sempre o pronome cujo do português. Porque o pronome cujo tem uma série de situações em que ele pode ou não ser utilizado. Mas aí não vem ao caso aqui. Mas, por via de dúvidas, traduza sempre por o cuius por de quem. De quem era filho Rômulus, aule. Bem, vou ler aqui a continuação. Depois que terminar, você dê uma pausa, tente traduzir e depois venha e veja a tradução que eu fiz, se ficou como a que você fez. Então, aqui, lembre-se que estamos partindo da pergunta que Orbílio fez a Aulus, que era cuius filius erat Romulus. Aí ele responde: Reae Silviae Vestalis et Dei Martis habebat nefratrem habebat geminum quidem remum cui tradidite amulius geminos servo cur ut eos occideret ubi exposuit servus parulos in ripa fluminis. Pause agora, tente traduzir e depois volte. Vamos lá. Como a pergunta era cuius filhos erat Romulus, a resposta a cuius, que é um genitivo, vai ser no genitivo, né? Então ele responde Reae Silviae Vestalis et Dei Martis. Tanto o Reae Silviae quanto Martis aqui funcionam como apostos. Reae Silvia é o aposto de Vestalis, o aposto especificativo. Dentre todas as vestais, ele está especificando qual delas. E Martis é o aposto de Dei, porque dentre todos os deuses aqui se especifica a qual deus. Então ele diz que era filho de Rea Silvia, vestal, e do deus Marte. Habebat, aqui vai o mesmo caso que a gente viu
no slide passado, né? O né, partícula interrogativa, e a gente volta para aquela bendita lei da penúltima. Se ele não tivesse aqui, era habebat, porque o E aqui é longo e ele é a penúltima, sem considerar, obviamente, o né. Mas quando a gente coloca o né, a penúltima sílaba passa a ser o bat. A segunda regra da lei da penúltima sílaba diz que será tônica a penúltima sílaba se for com vogal longa, primeira regra, ou terminada em consoante, que é o caso aqui. Então aqui passa a ser habebat nefratem, e acaso tinha, o né, a gente pode traduzir por acaso, né? Acaso tinha ele um irmão, habebat geminum quidem remum. Tinha, de fato, quidem, de fato, um gêmeo, remo. Cui tradidit amulius geminos, a quem cui, é igual para os três gêneros, masculino, feminino e neutro no singular, né? Tanto o genitivo singular quanto o dativo singular dos pronomes relativos ou interrogativos, eles têm uma só forma para os três casos. Cuius, masculino, feminino e neutro, e cui, masculino, feminino e neutro. Quando chega no ablativo, cada um vai ter sua forma. Quo, qua, quo. Cui tradidit aemulius geminos, a quem Amúlio entregou os gêmeos, seruo. Veja, cui, a gente viu, cuius respondeu com genitivo, cui é um dativo. Então a resposta vai ser também um dativo. Cui tradidit aemulius geminos, a quem Amúlio entregou os gêmeos, seruo, a um servo. Cur. Por quê? Cur, a pergunta, cur. A pergunta é cur, a resposta é quia. Quando você responde com um porquê também, né? Cur, para quê? Por quê? Uteos oquideret. Esse ut com subjuntivo significa uma oração final, né? A finalidade, né? Da ação. Ut eos oquideret. Aqui está o imperfeito do subjuntivo, que é interessante a construção, porque ele é o infinitivo e mais as terminações m, s, t, mus, tis e nt. Oquiderem, oquideres, oquideret, oquideremos, oquideretes, oquiderenta. Aí faz o imperfeito subjuntivo, que em português a gente faz com sé, né? Matasse, para que eu matasse, para que tu matasses, para que ele matasse, para que nós matássemos, para que vós matasseis, para que eles matassem. Então, o theos, oquideret, para os matar, ou para que os matasse. Ub exposuit servus paruolos, onde, ub, exposuit, apesar de, no primeiro momento, você se lembrar do verbo expor em português, mas aqui o sentido latino é colocar mesmo, pôr. Onde o servo colocou, pôs os pequenos, in ripa, ablativo de lugar onde, né? In ripa flumines, à margem do rio. Aqui, vamos de novo, eu vou ler em latim, depois você dê a pausa e tente fazer a sua tradução. Quomodo seruavit lupa parulos, lacte aluit. Tu quoque puer sedulus es, nunc tu mihi recte responde luci. Posti quem regnavit numa, posti Romulum et ante Tullum. Tullo, quis successit, Ancus Marcius, et illi, Tarquinius superbus, ita necenses quinte, minime magister, anque successor Tarquinius priscus erat, ita est duos Tarquinius confudi, ignosce errori magister, ignosco libenter luci, errare humanum est. Agora dê uma pausa e depois volte para ouvir a tradução. Então, Orbilho pergunta, quomodo? Quomodo. Aqui é composto de duas palavras em latim, quo e modo. Literalmente está, de que modo? De que maneira? A gente em português tem uma palavra só que é originada dessa, que é o como. Cômodo, perdeu o dó final,
ficou como. Isso aqui perdeu o sentido, o som de quo, e ficou como. É a passagem. Então, quomodo seruavit lupa parulos, como a loba salvou os pequenos, lacte, ou salvou pode ser também conservou, né? Porque uma vez que eles eram recém-nascidos, como é que eles se conservaram vivos? Então, como a loba conservou ou salvou os pequenos, lacte, aluite. Aluite é o perfeito do indicativo de alere, alimentar. De aí vem a palavra alimentum. Lacte aluite, alimentou com leite. Aqui é o ablativo. Tu quoque puer sedulus és. Tu também és um menino aplicado. Dizendo para Aulus, né? Nunca tu mihi recte responde. Agora tu me responde-me, porque ele está no imperativo. Agora responde-me corretamente. Recte é corretamente. Reto, retamente ou corretamente. Luque, agora responde-me corretamente, Lúcio. Aqui a gente já conhece, né? Aqui, quando a gente estudou a segunda declinação, os nomes que terminam em ius no vocativo perdem o us. Antônios, Antoni, Lúcius, Luci, por aí vai. Postquem, depois de quem, regnavit numa. Numa, aqui é o sujeito, né, o nominativo. Numa reinou, depois de quem? Post Rómulo et ante Tullum, como se tivesse subentendido, né, o regnavit post Rómulo, depois de Rómulos, e ante Tullum, e antes de Tulo. Tullo, dativo. Tulo, quis successit, quem sucedeu a Tulo? Ancus Marcius, Anco Márcio. Etile, e a ele, quer dizer, e quem sucedeu a Ancus Marcius? Tarquinius Superbus, Tarquínio, o soberbo. Itanecenses quinta, ele diz, e tu quenses, e tu pensas assim? Deixa eu só ver aqui outra possibilidade de tradução do cancel. Não tem muita diferença. Estimar, ser do parecer. E você pensa assim, aqui de novo o interrogativo, ita é assim, esse a é breve, por isso fica itane, como vocês devem ter prestado atenção, itanecenses quinta, e tu pensas assim, quinto, minime de modo algum, minime magister, de modo algum, professor, anque successor Tarquinius priscus erat, o sucessor de Anco, aqui é o sujeito, successor é o nominativo, sucessor, mas qualquer sucessor não, só o sucessor de Anco. Ancus, Anqui, genitivo singular. O sucessor de Anco, erat Tarquinius Priscus. O sucessor de Anco era Tarquínio Prisco. Ita este. Aí foi Lúcio que respondeu, reconheceu que tinha errado, né? Ita este. Assim é. Duos Tarquínios confundi os dois Tarquínios. Ignosce errore. Despreze o erro, magister, professor. Ignosco libenter. Desconsidero de boa vontade. Libenter, de boa vontade, é um advérbio. Luci, Lúcio. Errare humanum est. Errar é humano. Existe uma outra variação desse adágio que me agrada mais, que é errare humani est. O genitivo, quando está com o verbo ser, ele tem o sentido de ser próprio de. Então, errar é próprio do ser humano.
mas aqui está legal, né? O errare é o nominativo, que é considerado um neutro em latim, quando ele é, tanto que a gente chama em português de forma nominal, quer dizer, elas têm o infinitivo, o particípio e o gerúndio são chamados de formas nominais porque elas valem por nomes. Que nomes são esses? Sujeito, adjetivo e advérbio. Então, aqui vale por um sujeito, por um substantivo. Substantivo, adjetivo e advérbio. Aqui vale por um substantivo, só que sempre no gênero neutro. Por isso você tem errare est humanum. Errar é humano, no neutro. Bom, terminamos aqui. E aqui estão os quadros, né? Aqui eu coloquei o pronome interrogativo junto com o seu plural, né? Quis, quae, quod, quem, quam, quod, cuius, 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 que nem eu disse, cui, cui, cui. O dativo e o genitivo só tem uma forma para os três gêneros, e quo, qua, quo. O plural é igual ao do pronome relativo, qui, quai, quai, quos, quas, quai, quorum, quarum, quorum, quibus, 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 quibus. Aqui não tem muita complicação, está na página 59 lá do material. E aqui alguns advérbios interrogativos que aparecem no material. Cur, porque, quando, é igual em latim quando. Mas aí é uma conjunção, não cabe aqui. O quandium, quanto tempo ou por quanto tempo. Quomodo, como, e o ubi, onde. Então, os que a gente viu ali no texto. Aqui é uma observação que tem na gramática latina do padre João Ravizza. Essa daqui eu já falei dela outras vezes, graças a Deus ela foi reeditada pelo Centro Dom Bosco, é isso mesmo, CDB, Centro Dom Bosco. Ela era editada antigamente pelo Dom Bosco, né, que era a escola de artífices do Dom Bosco. É uma gramática excelente. Infelizmente, ela sozinha, só a gramática, é só uma gramática. Ela precisa de outros materiais, que são uns textos de apoio que o padre João Ravizza preparou, que são esses outros 3 livros aqui. São livros só de exercícios para esta gramática. Então, ela é simplesmente completa, perfeita. Existe um material, esse material chegou-me ontem, que é o Latim do Zero, do professor Frederico Lourenço, um português. Essa edição aqui é pela Quirion, então está adaptado ao nosso português, muito embora as páginas não coincidam com as páginas lá do texto lusitano, né, do texto português. E a nova gramática de latim, também do professor Frederico Lourenço, ela vem do combo pela Quirion, está em promoção na Amazon. Eu vou deixar o link desse material na Amazon, está 40% de desconto. Se você quiser adquirir, compre pelo link que eu vou deixar. Ele não aumenta nada para você, mas vai ser útil. Esse material aqui, eu espero que o Centro Dom Bosco resolva. Essa aqui é sobre a morfologia, é a primeira parte da gramática. Depois você tem o segundo livro de exercícios, que é a proposição latina, ele já é sobre a frase. E o terceiro livro, que era sobre o período latino. Então, era muito bom, era excelente, seria excelente que a edição Dom Bosco, o Centro Dom Bosco, reeditasse esse material. Eu consegui quase por acidente, e aí é interessante porque, por exemplo, indo para o trabalho, eu posso levar um resumo da gramática latina. Esse é é a 10ª edição dessa gramática, é de não tem nem o ano aqui. Não tem o ano não. Mas deve ser por volta de 1958. (1940). Prefácio à 10ª edição, que é essa, 1944. Então, isso aqui é excelente, porque eu posso levar comigo, olha, a diferença. A finura sai da mesma grossura da gramática.
Então, é um material excelente. Eu vou deixar o link desse daqui na descrição do vídeo para aquisição desse material e o link desse daqui. Se vocês aproveitarem agora, na Black Friday da Amazon está com 40% de desconto. Eu estou usando esse material do professor Lourenço para preparar as aulas de latim que eu dou na faculdade de letras aqui do IFAL. Então aqui, eu não vou me deter lendo isso, depois vocês deem uma pausa e leiam, é bastante explicativo. Está na página 144 da Gramática Latina. Eu estou usando, obviamente, essa edição nova, eu tenho a antiga de 1958, mas ela está guardada. E aí vocês deem uma pausa e leiam esse material que está aqui. E aqui estão os exercícios. Eu tenho que reservar um tempo para responder esses exercícios todos e disponibilizar o link para baixar a solução dos exercícios, mas não tive ainda tempo de fazê-lo, mas tente responder, volte sobre a lição. Qualquer dúvida sobre especialmente a versão, deixe aqui abaixo nos comentários do vídeo, porque aí eu posso responder pessoalmente. E por fim, meus caros, se você chegou até aqui, não se lembrou ainda de deixar o like lá no início, aquele like preventivo, mas gostou, aproveite, deixe agora o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para que você seja informado todas as vezes que subam o vídeo. Eu pretendo agora voltar a gravar com a regularidade passada, então para que todas as segundas suba um vídeo de latim para o canal, e aproveite e compartilhe com seus amigos. Talvez você conheça alguém que tem interesse em estudar latim, mas está curto de grana, como eu fiz a proposta desse canal, dessa repaginada. O canal já existia há algum tempo, eu usava para outras finalidades, mas aí dediquei à Confraria de Línguas Clássicas. Você pode ver aqui o L, o Gama e o Aleph, que são as letras iniciais, faz parte aqui do sistema, né, do brasão da nossa confraria. É a primeira letra da palavra letra nas línguas latina, grega e hebraica. Litera, letra em latim, grama, letra em grego, e ot, letra em hebraico. Então, compartilhe com seus conhecidos, com seus amigos, e aí a gente fortalece o aprendizado das línguas clássicas e fortalece o canal. Valete homines.